A paz do Senhor, nessa sexta-feira, continuando a leitura daquilo que nós já havíamos dado início lá na quinta-feira. Hoje nós estamos lendo o capítulo 24 e o capítulo 25 do livro de 2 Reis. O capítulo 24 vai falar sobre algo que vai acontecer, que estava iminente, que Deus já havia profetizado, que é nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos como sendo seu servo. Depois se virou e voltou-se contra Nabucodonosor. E quando Joaquim ele se volta contra as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, nós vemos aqui que, conforme o mandado do Senhor, versículo 3, assim sucedeu Judá, que tirou diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, pecados esses que vinham lá de trás, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue inocente que foi derramado. Manassés derramou muito sangue inocente. E nós vemos que Joaquim dormiu com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto tinha. E nós vamos ver aqui que Joaquim tinha 18 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou 3 meses em Jerusalém, e ele fez novamente, esse rapaz também, esse rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nós vemos que naquele tempo os servos de Nabucodonosor subiram contra a Jerusalém, a cidade foi cercada, nós vemos aqui que Nabucodonosor vai contra a cidade. Quando já os seus servos estavam cercados, o rei saiu, e o rei de Judá, ao rei da Babilônia, a sua mãe e seus servos, e eles foram presos. E dali Nabucodonosor tira todos os tesouros da casa do Senhor, todos os utensílios, transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens. Nessa primeira levada que também Daniel, e os seus 3 amigos estão sendo levados. E nós vemos aqui que a cidade de Jerusalém foi saqueada e levaram tudo aquilo que tinha de valor naquela cidade. E o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matatias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Agora, esse Zedequias, no capítulo versículo 18, ele tinha 21 anos quando ele começou a reinar também, e ele reinou 11 anos em Jerusalém. E, mais uma vez, esse rapaz, chamado Zedequias também, nós temos aqui em Judá uma levada de reis que fazem aquilo que desagrada a Deus. Então fez o que era errado ao Senhor. E finalizando o capítulo 25, nós vemos aqui que no reinado de Zedequias, no 10º mês, o rei da Babilônia veio contra Jerusalém, contra todo o exército. E acamparam contra ela, levantaram-se contra ela tranqueiras em redor. E nós vemos aqui que Zedequias ele se rebeliou em parte, porque os falsos profetas naquela época anunciavam uma mensagem favorável, mas de que Deus destruiria a Babilônia e não a Judá. A mensagem de Jeremias, apesar de impopular Jeremias, ele está profetizando nesse período, o profeta Jeremias, ele cumpriu e assim ficou sendo demonstrado ele como um profeta verdadeiro. O profeta Jeremias é levantado para bater de frente. E o profeta Jeremias, ele profetiza. E Jerusalém foi cercada no ano de 588 a.C. e durou 18 meses. Suas calamidades estão descritas em vários livros. Um terço do povo morreu de fome e de peste, ao passo que o outro terço foi morto à espada. E nós vemos agora Jerusalém desolada. Zedequias, que o seu filho mais novo, que era Josias, reinou durante 12 anos. Então afastou-se também da fé de seu pai justo e frequentemente perseguiu o profeta Jeremias. Então Zedequias poderia ter evitado a tragédia, mas não evitou. E nós vemos semelhante a uma igreja que seus membros não dão ouvidos a um pastor. Nós percebemos que ela corre o risco de ser destruída e os seus membros escravizados pela iniquidade do mundo. E é isso que acontece. Então nós vemos aqui a grande manifestação daquilo que Deus já havia falado, profetizado e anunciado através dos profetas. E quando Judá foi levado cativo,
o reino político, né, terrestre de Davi chegou ao fim. Mas, a despeito da destruição da nação, permaneceu a promessa concernente aos descendentes de Davi, que algo que vai acontecer mais à frente, nós vamos estar estudando, tá certo? Então, que você possa fazer a leitura do capítulo 24 e o capítulo 25 de 2 Reis. Tenha uma boa leitura, não vou mais me alongar aqui, é muita informação, mas que você possa ter uma excelente leitura. Deus abençoe.